Olá, minha gente, está começando agora mais uma edição do Cidade Esporte e os assuntos de hoje são os seguintes. Em entrevista coletiva, o presidente do Botafogo, Sérgio Meira, minimiza a crise e diz que o técnico Evaristo Pisa continua prestigiado no clube. E por falar no Botafogo, o time intensifica treinos para jogo de 6 pontos contra o Santa Cruz no Recife. 3 jogos abriram mais uma fase da Copa do Brasil e você vai conferir aqui os resultados. E hoje, na mesa de entrevistas, vamos receber o ex-árbitro de futebol da CBF e FPF, o paraibano Genival Batista Júnior. Tudo isso aqui no seu Cidade Esporte, que já está no ar. Muito bem, o Cidade Esporte está no ar e você pode nos acompanhar todos os dias no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Basta acessar o canal TV Cidade João Pessoa, tá bom? Dado o recado, a gente já começa falando do Botafogo Futebol Clube. Ontem, o presidente Sérgio Meira e sua diretoria prestaram uma entrevista coletiva à imprensa na sede do Botafogo. E nessa entrevista, o presidente Sérgio Meira falou do atual momento do clube. Veja as imagens aí dessa entrevista coletiva que aconteceu ontem lá na sede do Botafogo. Sérgio Meira falou da atual situação do clube, né? Essa hostilidade entre torcida e diretoria, torcida e comissão técnica. A torcida no último jogo do Botafogo, logo após a derrota para o Sampaio Corrêa, pediu a cabeça do treinador Evaristo Pisa. E o treinador que deu uma declaração de que foi a pior apresentação do Botafogo em toda a sua trajetória, e ele que realmente entendeu que o Botafogo não vem passando um bom momento a partir da terceira derrota, aliás, já com 3 derrotas, né, nesse campeonato da Série C, são derrotas seguidas. Então isso realmente deixou o torcedor muito chateado. Sérgio Meira ainda falou que o técnico permanece prestigiado no Botafogo. Eu acho que essa declaração de técnico prestigiado no futebol brasileiro não significa muita coisa, até porque quando você diz que o treinador está prestigiado, muita gente já começa a imaginar que esse prestígio não existe, o treinador pode cair a qualquer momento. A gente não quer que isso aconteça. A gente queria que o Botafogo seguisse aí firme no seu propósito de classificação para a Série B, mas na realidade o caminho está difícil. O time joga domingo no Arruda contra o Santa Cruz, é jogo de 6 pontos, até porque o Botafogo ocupa a 4ª colocação e o Santa Cruz a 5ª. Diferença de pontos não existe, apenas no critério técnico. E uma vitória do Santa Cruz tira o Botafogo do G4, o Botafogo aí fica fora do G4 aí, já depois de muito tempo ter permanecido no G4 do Grupo A da Série C. Vamos à tabela de classificação. Acompanhe conosco aí na tela que o Ferroviário lidera com 23 pontos, o Confiança é o segundo colocado com 18, Sampaio Corrêa também tem 18 pontos, é o terceiro colocado, Botafogo é o quarto, tem 16, a mesma pontuação do Santa Cruz, 16 pontos, é o quinto. O Botafogo está na 4ª porque tem um saldo positivo de 1 gol, enquanto que o Santa Cruz está na 5ª porque deve 2 gols. Já o Imperatriz é o 6º com 15 pontos, o Náutico é o 7º também com 15 pontos, mas não tem saldo de gols. O Imperatriz tem 4 gols de saldo. O Globo é o 8º com 10 pontos, deve 3 gols. O ABC tem 9 pontos, saldo negativo de 4. E o 13 na última colocação, 9 pontos, com saldo negativo de 5. Portanto, esta é a classificação atual do Campeonato Brasileiro da Série C. Os próximos jogos são os seguintes. Sexta-feira começa aí essa 12ª rodada. O ABC recebe Confiança no Frasqueirão às 8 da noite. Já no domingo, 14 de julho, teremos aí 13 Imperatriz no Amigão, 16 horas. Sampaio Corrêa e Globo no Castelão, 17 horas. Santa Cruz e Botafogo no Arruda, 18 horas. E na segunda-feira, a rodada será fechada, claro, com o jogo entre Ferroviário e Náutico no PV, às 20 horas. Tá aí, essa é a próxima rodada da Série C e a pontuação você conferiu aqui agora no Cidade Esporte. E nós tivemos ontem também 3 partidas pelo Campeonato do Brasil, pela Copa do Brasil, né? 3 jogos pela Copa do Brasil. Você acompanha na tela aí os resultados desses jogos que aconteceram ontem, né?
esse empate de Grêmio e Bahia, empate em 1-1, jogo que aconteceu lá na Arena do Grêmio. Tivemos também o empate entre Flamengo e Atlético Paranaense, 1-1 na Arena da Baixada, e a vitória do Palmeiras em casa diante do Internacional por 1-0. Então esses são jogos de ida. Ainda vai ter a volta na semana que vem e você vai acompanhar, obviamente, aqui no Cidade Esporte também. Tá legal? Bom, gente, hoje é dia de entrevistados, hoje é dia de conversar com personalidades do futebol, do esporte, aqui na nossa mesa de entrevistas. E hoje nós estamos trazendo aqui para bater um papo muito bacana sobre a arbitragem, que é uma das grandes polêmicas hoje no esporte nacional. Nós estamos recebendo a figura do ex-árbitro de futebol da CBF e também da FPF, Genival Batista Júnior, que tem uma história longa na arbitragem paraibana, na arbitragem nacional, e vai trazer um pouco da sua experiência, contar um pouco de sua trajetória conosco aqui. A gente volta já já no segundo bloco. Muito bem, estamos de volta com o Cidade Esporte aí na sua tela e a gente, como prometeu, hoje é dia de entrevistas, vamos conversar com o ex-árbitro de futebol Genival Batista Júnior, que nos dá o prazer da sua presença aqui na nossa mesa de debate. Genival, quero agradecer a você por ter vindo. Eu gostaria logo que você dissesse por onde andava o Genival Batista Júnior, ex-árbitro de futebol, uma história prolongada no futebol paraibano, uma sapiência, né? A gente pode chamar assim. Prazer tê-lo aqui na nossa mesa. Modéstia sua, Ronaldo. É um prazer estar aqui no Cidade Esporte e a gente vai discutir alguns temas relacionados ao futebol. Na verdade, depois que parei do futebol, eu me dediquei a uma outra profissão. Hoje eu sou advogado, milito na área criminal e trabalhista e tenho andado um pouquinho afastado do futebol, mas o futebol está sempre no sangue da gente. E a gente continua ainda a discutir alguns temas. A arbitragem é uma coisa muito polêmica. A arbitragem, quando se fala em arbitragem, geralmente cria-se um clima, né, dentro do jogo que pouca gente entende, aceita e procura entender. E Genival teve aí um longo período dentro das quatro linhas. Eu tive a oportunidade de ser companheiro dele também de arbitragem durante muito tempo. E foi um árbitro que criou um certo nome, apitou muito por esse Brasil afora, aqui na Paraíba, diversas decisões. Genival, você começou a sua carreira com quantos anos? Eu comecei muito cedo, né? Na verdade, eu venho de um histórico familiar, onde meu pai era um dos principais árbitros da Paraíba. E naquela época, eu já adolescente, eu não queria saber muito da questão de arbitragem. Mas influenciado, parece que está no sangue. Quando tem que ser, vai. Então, os colegas diziam, não, bota ele, coloca ele para apitar. E como me colocaram para apitar alguns jogos amadores, sem nenhum vínculo, sem nenhum interesse, eles disseram, não, esse cara vai dá para coisa. E aí, me botaram lá no curso de arbitragem, eu fui, terminei me empolgando pela coisa, fiz alguns jogos amadores e, de repente, ascendi ao profissional e aí cheguei à CBF, cheguei até o quadro de aspirante e aí nós fizemos aí um longo tempo, 22 anos apitando, aprendemos algumas coisas. Você, como começou cedo e você tinha seu pai que foi árbitro, o saudoso Genival Batista de Lima, foi um dos grandes árbitros da Paraíba também. Quando você começou, quais eram as dificuldades que se encontrava, Genival, naquela época? Você iniciou a sua trajetória antes de mim, um pouco antes. Mas você pode falar melhor do que eu, porque você saiu de uma escola que tinha dentro de casa um mestre, que era seu pai, para ministrar o seu trabalho, para apitar os jogos. E quais eram as maiores dificuldades que se encontravam naquela época? Bom, a dificuldade de logística, né? Nós somos de um estado pobre. Na verdade, a Paraíba, consideravelmente, um estado muito agradável, tenho um prazer de ser paraibano, tenho orgulho de ser paraibano.
mas nós somos um estado pobre. Então, as dificuldades que o árbitro iniciante tinha são as mesmas que um jogador iniciante tem. Então, a gente tem dificuldade de logística, tem a dificuldade de apoio. A gente necessitava mais que a Federação de Futebol ela chegasse mais junto da CBF, onde tem um centro maior, para que houvesse esse apoio. Então, nós lutamos muito para isso. Na verdade, apesar de ter uma escola dentro de casa, vem da escola, nós temos que ter um referencial. Meu referencial era meu pai. Mas nós tínhamos também um referencial de um quadro de árbitros. Então, na época que eu entrei, você tem que se espelhar. Na vida, você não pode copiar, mas você tem que se espelhar em alguém, em algo. Todo futebolista é dessa forma, na vida também. Então, a gente se espelhava muito naquelas pessoas que já apitavam. Então, nós tínhamos um quadro de árbitro muito respeitado na Paraíba. E aí eu me espelhava dentro de casa, mas me espelhava também fora, porque tinha um leque de árbitros na Paraíba que não fazia vergonha aonde chegasse. Então, aquilo ali serviu de estímulo para a gente. Tinha dificuldades, mas a gente superava com dedicação. Muito bem, vamos falar do ônus. O ônus da arbitragem. O que é que ela traz para o árbitro? Porque geralmente você dentro das quatro linhas, torcedor não entende, você marca uma falta, faz uma coisa, expulsa, dá um cartão, torcedor cai de pau em cima de você, até porque não conhece regras, jogadores também, poucos conhecem o que é a regra do futebol, e isso causava um clima desagradável e às vezes sempre se jogava para a arbitragem a responsabilidade do fracasso de uma determinada equipe. A ou B. Mas o que era de ônus que se tirava naquele tempo? Na verdade, ainda continuam jogando, né? Ainda continuam jogando a responsabilidade. Quando se perde um campeonato, ou se perde um jogo decisivo, principalmente, então tendem a encontrar um culpado. Isso. Nós temos que encontrar um culpado. Quando não é o jogador, quando não é o treinador, o goleiro é o árbitro. Então, alguém tem que pagar pela derrota de alguém. Então, a verdade, no ônus da arbitragem, existe mais o ônus, eu diria assim, do ponto de vista negativo. O árbitro é aquela figura de que ele não pode aparecer. É tanto que se ele aparece, algo está errado. Então, o árbitro é aquele mediador que tem que controlar a partida até o final, mas que não haja aborrecimento para ele. Então, tem que ter culpado, mas quando se perde uma partida, tem sempre que arrumar uma desculpa. Dificilmente uma equipe de futebol chega a dizer, não, nós perdemos porque nós merecemos. É quase que impossível dizer isso, porque é instintivo do ser humano passar a bola, colocar a culpa em alguém. Agora, você que militou durante muitos anos no futebol, essa história do árbitro ter que ser antissocial em alguns momentos, porque você não pode frequentar determinadas situações, não pode estar à vontade, não pode ter um lazer como qualquer outra pessoa comum, por conta daquilo que você exerce. Que é isso aí que tem que se... Ronaldo, é muito discutível. Você se torna um homem público. Exatamente. E o futebol está no sangue, corre na veia, mas você não vai poder estar desfrutando de um bate-papo sobre futebol, por exemplo, numa mesa de um bar, num restaurante. Verdade. Não é? Verdade. Quem hoje se discute muito a nível nacional é o magistrado. A questão social do magistrado, aquele que decide, que está lá na sua vara competente decidindo. Então, esse magistrado, ele dificilmente pode ter uma vida social normal como qualquer um ser humano tem. A mesma coisa é o árbitro do futebol. Ele ainda é preciso que a cultura, isso é cultural, é preciso que as pessoas entendam que o árbitro exerce a mesma função, guardada as proporções, do jogador de futebol. Então o jogador está para jogar, o árbitro para apitar. Para apitar. Mas é difícil você tentar conviver com essa situação, porque futebol é paixão, é emoção. Então é preciso que seja cultural da gente dizer assim, olha, ali é minha profissão, aqui é outra, então eu tenho meu lazer também com a família. Verdade. Mas é muito difícil no Brasil ainda a gente... Você, no início, falou que hoje exerce a função de advogado. É advogado. Sou advogado. Mas você também é militar. Também. E na época da arbitragem, você já era militar de carreira da Polícia Militar da Paraíba, né? Exato. Você é major, reformado da polícia. Isso, o fato de ser policial, lhe trazia algum benefício dentro da arbitragem? Sim, bastante, porque aonde eu chegava, eu tinha acolhida dos companheiros, né? Eu procurava, eu me identificava, nas viagens que eu fazia pelo Brasil, eu me identificava, eu sou
igual a vocês. Então, eu estou aqui para pedir a colaboração de vocês. Então, quando eu me Essa identificava- colaboração, digamos, a polícia, que a estava lá polícia, para a segurança, lhe dar a segurança. segurança. Então, quando eu chegava aqui e me identificava, as coisas já mudavam de figura. Né? Então, eu disse, não, é mais um companheiro nosso. Eu me lembro que eu cheguei uma vez no Arruda, em um jogo decisivo, era Santa Cruz e Goiás, um jogo decisivo, quem perdesse ali estava fora numa semifinal do Brasileiro. E aí, quando eu me identifiquei lá para o capitão, tinha um capitão comandante, capitão, eu sou isso aqui e tal, ele olhou assim para mim, se já tinha segurança para você, agora nem, olha, não precisa nem você pedir. Eu que eu fale, né? Ajudava Eu, bastante. quando eu andava com você, quando a gente ia sair para trabalhar, eu já vi o aparato policial de forma diferente. Ajuda bastante. Então, é tanto que hoje, no meio da arbitragem, existem muitos policiais, existem muitos militares. Então, não posso dizer que não ajudava. Ajudava e muito. Então, quando a gente se identificava, as coisas, as portas se abriam. Muito bem. Genival Batista de Lima Júnior. Árbitro, eu estou conversando aqui com o Genival, que foi árbitro durante muito tempo da CBF e também da Federação Paraibana de Futebol. Você chegou a ser membro de comissão de arbitragem? Não. Não. Não, né? Não. Mas foi instrutor da Escola de Arbitragem da Paraíba. Sim, fui convidado. Qual foi o jogo mais sofrível de Genival Batista Júnior? Aqui ou fora daqui, né? Não, aqui na Paraíba eu posso garantir um Botafogo e Campinense na Graça, que foi terrível. Eu tive que expulsar 5 jogadores na Graça. Um Botafogo e Campinense. Foi lastimável, lamentável até para encerrar o jogo. Eu olhava pro relógio. Ninguém queria jogar. Ninguém queria jogar. A indisciplina tomava conta. O estádio. E você botou 5 para fora, obviamente, porque. Não, o jogo acabou. O jogo acaba. Acabou praticamente, né? Não tem condição. Então, a gente tinha algumas férias, logo vinha uma disputa muito grande entre Botafogo e Campinense de campeonatos anteriores. E quando se enfrentaram justamente na Graça, aquilo ali foi, eu diria, entre aspas, um verdadeiro inferno. Eu olhava para o relógio e dizia, só tem 10 minutos? Eu pensei que já estava em 50. Mas a gente tem justamente nessas horas que ter o discernimento necessário de ter o controle. Porque na hora que o árbitro de futebol ele se deixa levar pelos jogadores, acabou a arbitragem. Agora, qual o jogo mais glamouroso do Genival Batista Júnior? Eu confesso. Aquele que você sai de campo sem ser notado, que você sai com o espírito lavado, do dever cumprido. Eu confesso que tem uma praça no Brasil, aqui no Nordeste, onde você teve a oportunidade de ir comigo, onde as coisas que eu fazia errado, todos davam certo. Era no Ceará. Ceará, eu posso lhe garantir que foram uma praça de melhores arbitragens minhas. Eu acho que o Ceará, eu dava sorte em todos os sentidos. Eu me lembro muito bem que teve um Ceará e eu não me lembro o adversário, que houve uma marcação de um pênalti, que depois que eu marquei, eu disse, meu Deus, somente eu vi esse lance. E agora, o que é que eu faço? Vou voltar atrás, e nessa época eu não podia mais, não. Se eu voltar atrás, perdeu tudo. E eu disse, pelo amor de Deus, eu ouvi o estádio em silêncio. Quando eu vi o estádio em silêncio, marcação a favor do Ceará, eu digo, tem coisa errada. Você começa a desconfiar da própria situação. Algo está errado. E eu houve a penalidade, eu marquei a penalidade, aconteceu o gol, e depois eu fiquei com aquilo ali, daí ao encerrar o jogo, eu pedi para ver as imagens, eu digo, eu quero ver essas imagens. E o pênalti foi tão claro, mas tão claro, que eu disse, mas eu senti que estava errado. E até a própria torcida do Ceará não confiou no lance, né? Quando eu disse, tem coisa errada, algo está errado, ou comigo, ou com a marcação, porque ninguém está se movimentando em nada. E o pior é que os adversários também não questionavam. Mas eu não tinha convicção, eu não tinha certeza. Marquei, mas eu não tive a convicção. E depois que acabou o jogo, o cumprimento, eu disse, não, eu acho que não errei não. Eu tenho a impressão que não errei não. Na sua visão, Genival, antigamente era mais fácil ou mais difícil de apitar em relação a hoje? Depois que criaram esse VAR, né, que é o recurso árbitro de vídeo, que tem dado muita confusão, até porque me parece que não pegaram ainda a essência do negócio. Exatamente. Isso é uma invenção brasileira. Eu sou cismado com as coisas inventadas pelo Brasil, confesso. E é uma invenção brasileira o VAR, né? Armando Marques, que foi um dos expoentes da arbitragem mundial, ele dizia sempre isso. No dia que a tecnologia invadir os gramados de futebol para decidir lance de arbitragem, o futebol vai perder a graça.
e ele está perdendo, né? Hoje a facilidade de se apitar com VAR é a melhor do mundo. Hoje só erra quem quer. Não tem como você, embora eu discorde do método que está sendo utilizado. Eu não discordo do VAR, eu não sou contra o VAR. Certo. Eu sou contra a forma como estão utilizando o VAR. Estão utilizando o VAR. Os árbitros estão se acovardando. Hoje quem está apitando uma partida de futebol não é mais o árbitro central, é o VAR. Então estão transferindo a responsabilidade do árbitro para o VAR. Tudo hoje para. Eu acho que o VAR tirou grande parte da autoridade do árbitro em relação ao que ele faz dentro das 4 linhas, até porque quem está mais próximo dos lances são os próprios árbitros, né? Pertinho do lance. Você marca e, de repente, a câmera mostra outra coisa completamente diferente. Exato. E as câmeras hoje são espalhadas em toda parte do estádio e você acaba perdendo aquela força, aquela essência. É aquela coisa, o atleta deixa de confiar em você e já começa a lhe cobrar o VAR, né? Exatamente o que aconteceu agora na Copa América. Verdade. No jogo Brasil-Argentina, os argentinos têm razão de reclamar. Eles não têm razão de decidir se foi pênalti ou não. Mas o que aconteceu? Se viciou tanto já de olhar o VAR que aconteceram 2 lances a favor da Argentina e nenhum foi consultado. Então, o que é que se está primando hoje no futebol? Não. Qualquer decisão, olha o VAR, olha o VAR. E o VAR não foi criado para isso. O VAR ele foi criado para dirimir algumas dúvidas, não são todas. Então, qualquer lance de área hoje, ou qualquer gol, olha, nós temos jogos aí de paralisação de 7 minutos. E tem outro detalhe, Genival, que eu também costumo sempre falar nele. Futebol é feito por homens, por pessoas, por humanos. Do jeito que o atleta erra, o árbitro pode errar. Também. Então, um erro pequeno do árbitro dentro de campo é passivo de você. Exato. Existem lances no futebol que, se você marcar, passa, se você não marcar, passa. Também. São naturais. Também. Hoje está complicado. Lances mínimos então, estão parando para olhar o VAR, para voltar atrás. Olhar o VAR. Eu, particularmente, eu ainda tenho muitas dúvidas sobre esse VAR, se isso vai continuar futuramente ou não. Eu acho que ele ainda está naquele processo de experimental. Processo experimental. Eu não acredito que haja retorno mais, não. Eu não vejo mais retorno de acabar o VAR, não. Agora, que tem que haver uma suspensão de dizer assim, não vamos olhar todos os lances. Porque uma outra situação tem que se... Você já pensou, sua equipe, no embalo de um jogo de futebol, ela perdendo a partida e está em progresso no jogo. A gente sabendo que ele pode empatar o jogo, daqui a pouco um lance para 7 minutos de paralisação, os jogadores lá olhando um para cara, esperando que o cara decida lá. É verdade. Então está perdendo a essência, está perdendo a motivação, está perdendo a discussão e está perdendo o embalo daquela equipe que poderia empatar ou virar o jogo. É verdade, você tem toda a razão. Genival, você, hoje, na sua ótica, a arbitragem nacional, você dá para enxergar um árbitro que a gente possa destacar no Brasil hoje? Olha, como o melhor árbitro brasileiro? Eu tenho acompanhado pela TV, né, os jogos, não tem ido a campo. Depois que parei de deputar, não tem ido a campo. Eu lamento muito a fase que atravessa a arbitragem da Paraíba hoje. Bastante lamentável. Eu ia perguntar a você também, você já aproveita e já fala. Essa Operação Cartola que apareceu. Isso aí foi um desastre para o futebol da Paraíba, principalmente a arbitragem. Nós vamos ter que começar tudo do zero. Infelizmente, esses garotos, esses meninos não tiveram acompanhamento que eu tive, que você teve, que outros tiveram. A arbitragem não é fazer jogador de futebol. O garoto vai lá, você solta a bola para ele, 17 anos, ele lá faz o que fazer. Então, a arbitragem é o futebol moleque que a gente costumou a ver aqui. O garoto vai lá e faz sua finta, faz seu jogo. A arbitragem não é assim. Você tem que ter um acompanhamento desde o nascidouro, desde a formação até uma decisão. E aqui ficou muito solto. Ficou muito solto. Deram muita liberdade a esses meninos. Então aqui a gente não tem um árbitro que a gente possa destacar. Infelizmente hoje não. Mas no Brasil, eu acredito muito hoje, porque para mim o número 1 do Brasil hoje é o Rafael Claus.
de São Paulo. É o Paulista. Eu acho que aquele árbitro... Eu acho também muito bom o Anderson Daronco, né? Um árbitro Bom também, equilibrado. bom dentro do também, campo, mas né? eu acho que o Rafael Claus, ele está muito preparado hoje para ir para a Copa do Mundo. Ele é muito Muito bem. respeitado no Brasil, é um árbitro que tem critérios, porque o principal do árbitro é critério, Ronaldo. Se o árbitro tem um critério para A e para B, ele vai longe. Vai longe. Agora, se ele muda os critérios dele... Você, na sua carreira de arbitragem, teve problemas com o dirigente? Sim, sim. Qual o árbitro que não tem problema com o dirigente? Além do mais, é o seguinte, a gente costumava dizer que o diploma do advogado é quando ele termina e quando ele vai advogar, ele passa na OAB. Certo. O diploma do médico é ter o CRM. Termina o curso e faz a primeira cirurgia. Pronto, pessoas no médico. E o diploma do árbitro de futebol é ele apanhar. O árbitro de futebol que nunca levou um chute, ele não é árbitro de futebol. É. Olha, quantas vezes me cercaram e deram um chute na minha canela e olha quem foi. Quem foi os 11. Entendeu? Então a gente costumava brincar nisso aí. Ah, tem, sim, a gente tem problema, porque o futebol ele é emoção. Agora, eu tive alguns problemas, mas nunca levei pro lado, pro campo. Ficou ali, né? Ficou ali, depois a gente se abraça, a gente se Eu me lembro cumprimenta. até de uns episódios que você teve, eu estava com você, eu não vou citar Claro, aqui, claro, mas a gente sabe. tivemos desse episódio aí Claro, mas em algumas todos são meus oportunidades. amigos. Mas é isso. O futebol é emoção. Naquele calor, o próprio jogador, no calor, ele xinga a gente, ele faz, ele disse, ele foi, parte pra cima da gente, quando termina o jogo, vai lá, chefe, desculpa aí. Muito bem, o Cidade Esportes está ficando por aqui. Você pode acompanhar esta edição através das páginas da TV Cidade João Pessoa no Facebook, no Instagram e também no YouTube. A gente se vê na próxima edição, tá? Um abraço a todos e até lá.